Estava em curso. Nem todos sabiam que a crise podia evoluir para uma guerra civil, mas todos entendiam que um acerto de contas entre o sul escravagista e o norte livre ia acontecer. Em outubro de 1859, as ações do radical abolicionista John Brown fizeram a crise crescer. Ele planejou levar a luta ao coração do sul e preparou a captura do arsenal de Harper's Ferry, Virgínia. Era o maior arsenal de armas do sul. 20.000 rifles, mosquetes e pistolas. Brown queria armar os escravos e liderar uma rebelião. Lutando. Estava em curso. Nem todos sabiam que a crise podia evoluir para uma guerra civil, mas todos entendiam que um acerto de contas entre o sul escravagista e o norte livre ia acontecer. Em outubro de 1859, as ações do radical abolicionista John Brown fizeram a crise crescer. Ele planejou levar a luta ao coração do sul e preparou a captura do arsenal de Harper's Ferry, Virgínia. Era o maior arsenal de armas do sul. 20.000 rifles, mosquetes e pistolas. Brown queria armar os escravos e liderar uma rebelião. Lutando a seu lado estavam 5 filhos, todos dispostos a morrer pela causa. O arsenal não era muito vigiado. Entrar foi fácil. Mas o plano de Brown dependia da adesão de escravos à luta. Ele precisava de um pequeno exército para carregar tantas armas. Sem o reforço de escravos, a missão era suicida. Quando a notícia se espalhou, as pessoas da cidade atacaram o arsenal. Nenhum escravo sequer seguiu Brown e seus homens. Apanhado, foi forçado a fugir. Quero libertar todos os negros do estado. Tenho a posse de armas americanas. E se os cidadãos interferirem comigo, a cidade será queimada e sangue derramado. Em 1859, o abolicionista radical John Brown tentou inspirar uma revolta escrava. Nenhum escravo aderiu a ele e acabou cercado. Os fuzileiros navais chegaram de madrugada e invadiram o arsenal, comandados pelo coronel Robert Lee. Brown e seus homens decidiram lutar. Os soldados os venceram. Mas isso foi só o começo da luta contra a escravidão. John Brown sobreviveu e foi capturado. Mas seus filhos morreram. Seu julgamento comoveu o país. Acusado como criminoso, ele pôs a escravidão em julgamento. Brown foi condenado por traição e sentenciado à morte. Um terrorista no sul, um mártir no norte. Foi executado em 2 de dezembro de 1859. Enquanto o país se preparava para eleições presidenciais em 1860, muitos temeram pela sobrevivência da nação. Eu, John Brown, tenho certeza agora de que os crimes desta terra culpada só poderão ser purificados com sangue.
Em Chicago, em 18 de maio de 1860, um improvável candidato venceu a indicação para a presidência pelo Partido Republicano. Abraham Lincoln só era conhecido por ter perdido 2 eleições para o Senado. Lincoln odiava a escravidão, mas estava desesperado para manter a nação unida. O que eu admiro em Lincoln são suas convicções. Ele foi muito fiel a elas numa época em que não era popular ser desse jeito, especialmente se tratando de negros. Ele foi bem fiel às suas convicções. O país foi às urnas em 6 de novembro de 1860, com muita coisa em jogo. Lincoln foi eleito presidente de uma nação à beira da Guerra Civil. Vamos queimar esse homem! Convencidos de que ele aboliria a escravatura, o Sul se rebelou e os estados sulistas ameaçaram deixar a União. O Norte apoiava Lincoln, mas em cidades do Sul, como Atlanta, os jornais falavam em guerra. Vamos lá! Queime! É isso! Não deixe nada! Que as consequências sejam quais forem. Que o Potomac se tinja de sangue humano e a Avenida Pensilvânia fique atapetada de corpos mutilados. Mas o Sul jamais se submeterá à humilhação e degradação representados pela posse de Abraham Lincoln. O Sul sabia que Lincoln ia vencer e que seria simplesmente uma questão de tempo antes de haver uma secessão. O Sul não queria ser parte da União com Lincoln na Casa Branca, mas enquanto se preparava para assumir, Lincoln estava determinado a evitar a Guerra Civil. Lincoln não gostava de escravidão. Ele não via qualquer tipo de congruência com todos os homens são iguais. Ele tinha feito um discurso bem antes de ser eleito sobre por que isso era importante para ele. Mas a ideia foi crescendo e quando ele foi eleito, foi a gota d'água para o Sul. Em 20 de dezembro de 1860, a Carolina do Sul se declarou independente da União, logo seguida por 10 estados escravagistas. Quando Lincoln celebrou a vitória, a sombra da guerra cobria a América. Em fevereiro de 1861, poucas semanas antes da posse, nasceram os Estados Confederados da América. O principal objetivo de Lincoln era salvar a União, para depois tratar da escravidão, mas logo de início ele teve de tratar da União e também da escravidão. Lincoln recebeu sua primeira ameaça de morte antes de tomar posse. Ele guardou todas em uma pasta chamada assassinato. A caminho de Washington, ele usou um disfarce, por segurança. Para evitar a guerra, ele propôs um compromisso. O próprio Lincoln explicou seu argumento. Admitia a escravidão onde existia, mas não a deixaria se expandir. No dia de sua posse, relutantemente, Abraham Lincoln prometeu que os estados com escravos poderiam permanecer com eles. Mas já era tarde demais. Um virtual estado de guerra já existia. O Sul mobilizou um exército de 800 mil homens contra o da União, que tinha 2,5 milhões. 5 semanas depois, aconteceram os primeiros tiros entre os estados. A Guerra Civil será a mais mortífera da história americana. Nos 4 anos seguintes, mais vidas serão perdidas do que em todas as outras guerras americanas somadas.